sexto ano, vamos para mais uma aula. Hoje vamos trabalhar a parte de frações que fala sobre frações próprias e impróprias. No capítulo 6, página 167, inicia aí. Então vamos lá, o que é frações próprias e o que seria uma fração imprópria? Então vamos para a leitura aqui e vamos analisar. As frações que estudamos até agora representam parte de uma unidade ou a própria unidade, ou seja, uma quantidade menor do que a unidade ou igual a ela mesma. Entretanto, há frações também podem representar uma quantidade maior do que a unidade. Observe alguns exemplos de frações que representam uma unidade. Então lembra, gente, 3 décimos. Então 3 décimos, ou seja, nós temos 3 partes pintadas e do total de 10, certo? Contando ao todo. Aqui nós temos 5 partes pintadas. Pode observar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. De quantas partes pintadas? 5 mais 3, 8, tá vendo? Ao todo, certo? Então, do todo seria 8. Aqui, uma parte pintada dá 6. E aqui nós temos 2 partes pintadas de 5. Então, observe todas as imagens, a parte de baixo aqui, representa o todo, ok? Então, tanto a parte pintada como não pintada. Bora lá, então. Em todas essas frações, o numerador é menor do que o denominador, diferente de zero. Quando uma fração apresenta essa característica, é chamada de fração própria. Então, lembra, gente, quando o numerador for menor do que o denominador, que é a parte de baixo, certo? É chamado de fração própria, ok? Uma fração própria representa parte de um inteiro, ou seja, quando maiores do que zero e menores do que 1, certo? Então, tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. Ou seja, se você pegar aqui, por exemplo, suponha que seja, nós temos 1 décimo, então 1 é maior do que 0. E o máximo que pode ir a 9 décimos, certo? Não pode formar um inteiro. Ok? Isso aí é chamado de fração própria. Ok? Lembrando que 10 sobre 10 é a parte que forma um inteiro. Então, é igual a um todo pintado. Ok? Então, seria essa imagem aqui todinha pintada. Então, lembrando, tem que ser menor do que 1. Próximo, continuando. Agora vamos observar alguns exemplos de frações que representam quantidade igual ou maior do que uma unidade. Então, 7 quartos. Observe que o 7 já é maior do que o 4, ou seja, vamos ter duas imagens separadas, tá, gente? Divididas em 4 partes cada uma. Aí vocês vão pintar 7 partes. Então, a primeira foi pintada toda, significa que tem mais de um inteiro. E a outra, nós temos 3 partes pintadas, ainda sobraram em branco, certo? Ou seja, suponha que vocês vão numa loja lá, numa pizzaria, comprar 2 pizzas lá. Então, as 2 pizzas, suponha que vocês compram aquela pequena que tem 4 pedaços só, então. Ok? A outra também. Suponha a mesma situação da de baixo, só que só para vocês entenderem melhor. Então, suponha que vocês conseguiram comer uma toda. Ok? E apenas 2 pedaços da outra, ou 3 pedaços da outra. Vou fazer aqui na imagem de baixo aqui. Então significa que vocês comeram um todo e apenas o que do outro? Apenas 3 quartos, certo? Então esse um todo aqui, gente, representa isso aqui todo pintado, ok? Por isso que a gente fala, então ele é maior do que 1, certo? Então vai ser maior do que 1 essa situação aqui, Então, por isso que é diferente da própria. A própria tem que ser menor do que 1. Aqui nesse caso, não. Já é maior do que 1. A mesma coisa aqui embaixo, 15 nono. Então, observe que o 15 já é maior do que 9, ou seja, do que o denominador. Então, observe, vamos ter uma parte toda pintada. A outra parte não vai estar toda pintada, mas todas as duas partes têm 9 partes. Lembra que a parte de baixo representa a quantidade de partes que cada figura vai ter. Ok? Aqui, observa, nós temos 2. Então, temos 2 figuras com 2 partes cada uma. Só que nós temos apenas 3 partes pintadas. Aqui nós temos 5 quintos, ou seja, todas as partes estão pintadas, ou seja, formam um inteiro, ou seja, uma figura toda, certo? Quando você encontrar esse tipo de fração cujo denominador é maior ou igual a 1, certo? Lembra aí. Uma fração que não é própria é chamada de fração imprópria, que representa quantidades iguais ou maiores que 1 ou o número 0, certo? Então, observa aqui para mim. Essa aqui é igual a 1. Ok? Então, ela é chamada de imprópria. Essa também é chamada de imprópria. Todas essas aqui são chamadas de imprópria, certo? Próximo. Algumas frações impróprias podem ser escritas na forma mista. Qual é a forma mista, gente? Acabei de fazer aqui anteriormente. É esse aqui,
basta colocar o quê? Pegar a parte inteira, colocar 1, que é a parte inteira, e 3/4, isso aqui é chamado de forma mista, certo? Então vamos entender aqui melhor. Então aqui, lembrando, ó, 11 quartos. 11 quartos representa 2 partes inteiras, ok? E a última parte, nós temos 3/4 aqui, ó. É isso que eles querem dizer. Você vai pegar a parte inteira e pegar a última parte que não está inteira, pintada toda, né, e colocar na forma de fração, certo? Então tem 2 partes inteiras e 3/4 da outra. Se acaso eu colocasse uma fração aleatória lá, tem como eu descobrir sem fazer a figura? Tem, gente. Basta fazer uma divisão. Vou ensinar para vocês fazer isso aqui. 11 dividido por 4, por exemplo, ó, vai dar 2, certo? Que vai dar 8 e vai sobrar 3. Onde está a parte inteira escrita? Lembre-se isso aqui, ó, o quociente da divisão representa a parte inteira. Então, ó, o 2 vai estar aqui primeiro, do mesmo jeito da outra. Aí quem vem por cima, no denominador da fração que não vai estar inteira, é o 3, que é o resto, certo? E o nosso divisor aqui, ó, que é 4. Ok? Tá aí para vocês. Então, formou a mesma fração usando a divisão sem fazer figuras, ok? Próxima. As frações impróprias também podem se representar quantidades inteiras. Quando uma fração representa uma característica, ela é chamada de fração aparente. Ou seja, gente, tipo essa daqui, ó, essa imagem aqui que a gente fez aqui embaixo, ó, é uma fração imprópria, porém ela é imprópria e aparente. Por quê? Porque formou unidades inteiras, ou seja, todas são inteiras, todas as partes estão pintadas, certo? Não sobrou parte nenhuma em branco. Ou seja, 4/4 é a mesma coisa de 1 inteiro, que está aqui, ó, uma figura toda pintada, certo? Aqui nós temos 2 figuras, mas todas estão pintadas. Então, ó, aqui está aqui, ó, 2 unidades pintadas. Então, todas estão pintadas, ou seja, 12 sextos. Você pegar 12 e dividir por 6 dá 2. Então, ela é chamada de aparente. Essa daqui, ó, nós temos 3 figuras, ou seja, 3 unidades. Todas estão pintadas, mas nós temos 9 partes de 3 figuras, né? Então, 9 dividido por 3 dá 3, dá uma parte inteira também, o resultado inteiro. Então, gente, toda vez que você encontrar uma fração cujo o numerador dá para dividir pelo denominador, é chamado de fração aparente, ok? Então, essa foi a aula sobre fração próprias e impróprias. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.